E o nascimento de um bebê extremamente prematuro chamou a atenção de uma maternidade aqui de Santa Catarina. A Derioline engravidou de forma planejada e teve um início de gravidez normal. Mas por volta dos 5 meses de gestação, foi para o hospital com um sangramento acompanhado de muita dor. Ali foi internada imediatamente. As dores eram contrações muito antes da hora. Aí eu fiquei internada por uma semana, fiz uma dieta hipercalórica para ele ganhar peso, que ele não tinha peso para nascer. Fui informada que ele tinha 500 gramas, ele não era considerado um feto, ele era considerado um aborto naquele momento se ele nascesse. Então, fiz uma dieta hipercalórica para ganhar peso, para ele atingir 600 gramas para ser considerado um feto para nascer, para ser um parto, e não um aborto. Foi que eu consegui chegar ao peso quando ele nasceu de 635. A ideia era atrasar o parto, mas apesar de todo o esforço, o Noah veio ao mundo muito antes do previsto, com 23 semanas de gestação. No meu dia de parto, que eu comecei a sentir as dores realmente que eu não estava mais aguentando, a hora do parto, que estava chegando a hora do parto. Eu lembro que eu chorava muito, os médicos conversaram comigo que existia tipo 1% de chance dele sobreviver naquele momento, se ele nascesse. E eu me apeguei a essa informação, então eu não queria que ele nascesse. Então eu lutava muito contra a dor da contração e não fazer força para ele não sair, porque como ele era muito pequenininho, a dilatação que já tinha ali a partir de 5 centímetros de dilatação já era suficiente para ele nascer. Eu acho que ele chegou a 9, alguma coisa para nascer, alguma coisa assim, centímetros de dilatação. Então eu me apeguei a isso, que se ele nascesse, ele poderia não sobreviver. Então eu lutava muito com a dor para ele não nascer. Não nascia, eu relaxava a perna e eu pensava em outra coisa e depois eu disse, eu não aguento mais a dor, ele vai nascer, eu não consigo mais segurar. E fiquei com medo de segurar por muito tempo, aí sim matar ele, porque ele estava tentando sair e eu estava tentando segurar. A primeira batalha foi vencida, o menino nasceu, mas era só o começo. O Noah foi para a incubadora sem grandes perspectivas de sobrevivência, de acordo com as estatísticas. A Derioline também teve dificuldade na amamentação. Além de ainda não estar produzindo o suficiente, devido ao parto muito antes da hora, ela estava sob forte estresse. Demorou muito tempo para que ela pudesse ter uma relação normal de mãe e filho com ele. O bebê passou cerca de 5 meses na incubadora e na UTI até poder sair com segurança. Isso é a parte que mais me doeu, porque você como mãe de um bebê prematuro, você não pode fazer nada, você não tem o que fazer. O que você vai fazer é ir lá e olhar para ele. E ele passou muito tempo dentro da incubadora, então a incubadora ela é umidificada para remeter muito ao útero da mãe e eu não conseguia visualizar ele. Então eu esperava escorrer uma gotinha de água e ali naquela flechinha eu conseguia visualizar ele um pouquinho, porque a gente não consegue. O Noah, que nasceu com 635 gramas, passou 78 dias entubado, 138 dias no oxigênio. Mas surpreendeu. Quando saiu da maternidade, estava respirando sem ajuda de aparelhos, o que ainda nem era esperado. O meu medo da alta médica naquele momento era a gente sair dependendo do oxigênio e da sonda. E não, ele esperou mais um pouco e quando ele arrancou a sonda e começou a mamar sozinho e começou a respirar sozinho. Uma vez ou outra, agora a gente precisou do oxigênio em casa, foi só um dia, foi por 5 minutinhos. Mas foi um momento assim que eu mais esperei. Se para a mãe foi um período de muitas incertezas e medos, para a equipe médica não foi diferente. Para a gente foi a primeira vez um bebezinho de 23 semanas. A gente trabalha já com um trabalho multidisciplinar, mas teve que ser muito mais alinhado, muito mais encaixado, porque é um bebê diferente. Trabalhar com um bebê prematuro, assim, a gente sempre tem que ter cuidado que o menos é mais. Menos manipulação, mais cuidado, mais atenção. Então isso tem que focar a equipe toda. Além da fisioterapia, da fonoaudiologia, da medicina, da enfermagem. Se a gente não trabalhar em equipe, em grupo mesmo, o serviço não anda e não dá certo para o cuidado com um paciente desse tipo. Todos nós tivemos que aprender. Foi sempre um dia após o outro nos trazendo um desafio e um aprendizado constante, né? Até pela baixa frequência desses bebês com essa idade gestacional tão baixa, toda a equipe envolvida nos cuidados, na assistência ao Noah, teve que aprender a lidar com um bebê tão prematuro, né? Habitualmente os bebês costumam nascer entre 39 a 40 semanas. O Noah nasceu com 23 semanas, ou seja, quase metade de uma gestação habitual, né? E mesmo nos países desenvolvidos, o desfecho favorável nesses bebês ainda tem uma porcentagem relativamente pequena. Então,
para toda a equipe multidisciplinar que participou dos cuidados dele, foi sempre um desafio grande e um aprendizado constante, né? E agora, com o desfecho favorável, além de tudo isso, um motivo de orgulho para a gente, né? A maternidade Carmela Dutra é referência em Santa Catarina em gestação de alto risco e atende aproximadamente 300 recém-nascidos por ano na unidade de terapia intensiva neonatal. É o trabalho dessa equipe que permite finais felizes como esse do Noah. E é muito rico o trabalho ali dentro. Eu nunca fui grata na minha vida por uma incubadora. E eu sou grata para os profissionais hoje a Carmela é uma referência de maternidade, tem um equipamento tão tecnológico a ponto de salvar uma vida. Então, olha o quanto a gente muda, o nosso ser muda enquanto visão de mãe de prematuro. É um universo muito diferente. Quando você acessa, você diz, nossa, não é só uma incubadora, sabe? Ela remete ao útero de uma mãe. Ela abriga aquele bebê como se fosse o colo, se fosse o útero da mãe. E é muito bonito, e é o que salva. Foi o que salvou meu filho. Foi uma incubadora que segurou ele por mais de 2 meses. Então, eu sou grata a tudo, eu sou grata aos profissionais, todos que passaram ali na UTI, que acompanharam comigo, com meu filho. O apoio psicológico que eu tive foi muito grande. A psicóloga que me acompanhou foi incrível, assim, desde quando eu cheguei na UTI. Então, eu sou grata. Eu sou grata por todos os profissionais que tem ali.